diferença entre production design, o design de produção traduzindo aqui no Brasil, e direção de arte. Na verdade são diferenças na questão de responsabilidades, vamos dizer assim. O production design é alguém que ele pensa a visualidade do filme como um todo de forma mais ampla e ele coordena equipes maiores. Por exemplo, ele também, além de pensar, por exemplo, na direção de arte, vamos dizer assim, na questão dos cenários, figurino e tal, ele também tem que pensar na questão dos efeitos especiais. Ele tem que estar junto com a equipe de efeitos especiais. Tem que estar junto, por exemplo, com a equipe de laboratório, que vai, por exemplo, isso vai acabar na questão da revelação do filme, do tratamento de cores, junto com o fotógrafo, para ver como é que vai ser captado todo o filme, né? Que tipo de material é necessário, que tipo de recursos, que tipo de software são necessários. E além disso, ele também tem uma questão financeira, um quesito que ele, antes do filme começar, ele vai pegar o roteiro, fazer um estudo desse roteiro junto com o diretor de fotografia, e com eles sentados ele vai definir a visualidade, e a partir dessa visualidade definida ele vai fazer um orçamento de quanto aquele filme vai custar de acordo com o projeto visual que está sendo pensado, de acordo com o design que está sendo pensado. Dentro disso, o diretor de arte estaria trabalhando junto com o production design, mas ele é mais a questão do estúdio, de pensar e construir, é mais a questão de construir de fato o cenário, construir, pensar o figurino e, dentre outros detalhes, a questão de arte do filme, objetos cênicos, assim por diante. Então a gente pode dizer que o production design ele é o formal do filme, ele vai pensar o filme de forma mais genérica, né? Ele vai pensar no filme antes dele ser materializado. O diretor de arte não, vai pensar na materialidade desse filme, né? Seria um pouco dessas concepções que a gente pode interpretar. Aqui no Brasil, o production design é um termo que não pegou muito, na verdade aqui se usa mais diretor de arte, é algo mais histórico que vem sendo trabalhado aqui no cenário profissional, mas por exemplo no cinema norte-americano o product design já é uma função já constituída, né? Obras audiovisuais se destacam na questão do design. O que eu citar aqui vai ser a questão do que eu estou no momento consumindo, no que eu estou no momento estudando, assim por diante. Não que seja os ápices de tudo, mas é um recorte muito pessoal meu. Game of Thrones é o que me vem primeiro à mente agora, na questão de concepção de design complexo, né? Porque ele consegue construir desde a abertura dele, que tem aquele mapa que vai voando, que tem aquelas engrenagens, até a questão mais material do cenário, dos figurinos, da fotografia. Ele tem uma visualidade consistente e plural, né, de um mundo complexo. Isso é muito interessante na questão de Game of Thrones. Na questão dos filmes, por exemplo, o que anda me pegando muito ultimamente é o Wes Anderson, a obra dele. Eu estou meio que retomando a obra dele para fazer algumas considerações, pensando em talvez escrever, mas eu não sei. Mas tipo, ele é um diretor, né, um realizador que ele tem uma concepção de design consistente na obra dele, uma paleta de cores que se comunica muito bem com a obra. E se a gente pegar, por exemplo, o Hotel Budapeste, ele tem 3 temporalidades, né, e cada uma delas com um aspecto de design diferenciado, mas mesmo assim consistente. Agora, na questão do exemplo nacional de uma obra que tem um design marcante, para mim seria Castelo Rá-Tim-Bum, né? Não tem, acho que é o primeiro exemplo que vem na mente, é o exemplo mais afetivo que existe, talvez seja o exemplo mais afetivo até para o público brasileiro em geral, né? Tipo, uma obra que marcou uma geração, uma obra que tem um aspecto de design próprio, rico, tanto na TV como na versão cinematográfica dele para cinema. E tipo assim, pode vir outras obras audiovisuais, seja na telenovela da Globo, que tem um aspecto de design muito bom que está sendo trabalhado, como aconteceu em Verdades Secretas, mas Castelo Rá-Tim-Bum é um exemplo, na minha opinião, rico. E até um ótimo exemplo para a questão infantil, né? Que seria um exemplo bom. A primeira coisa que tem que ser em mente quando vai criar personagem: qual é o estilo de animação ou estilo de design que vai ter esse jogo ou essa animação? Vai ser 2D, 3D, né? Outra coisa tem que ser pensada muito bem nos jogos, o tipo de otimização. Você não pode pensar num jogo, um mundo ou num jogo hiper detalhado se o jogo vai rodar em plataformas que não tenham tanto peso como é o caso do celular, né? Então você tem que meio que moderar. Isso parte muito de uma leitura do que a gente tem dos personagens, na animação ou nos jogos.
Eles geralmente, os personagens de animação ou de jogos, eles partem muito de estereótipos, né? Então, geralmente, quando você vai ter um personagem alegre, divertido, ele vai ter um aspecto mais cartunesco. Isso até em animações que tem um cunho mais realista. Ou em jogos, geralmente a caracterização desse personagem vai estar atrelada a uma função que ele exerce. Se esse cara é um personagem que é guerreiro, sendo o personagem principal, ele tem que ter um destaque maior em diante de outros personagens secundários. Então ele vai ter elementos da vestimenta dele que vão ser muito próprios deles. Enquanto outros personagens dos jogos vão ter vestimentas ou acessórios que vão ser repetidos constantemente com pequenas alterações. Em geral, o que deve se ter em mente da questão da concepção do personagem é se ter uma ideia do que vem atrelado dele, tipo assim, quais são os personagens secundários para não ficar muito igual a coisa toda, ele tem que ter um destaque. E também é algo que é engraçado, você tem que seguir os clichês, entre aspas, mas sempre tentar inovar em cima deles, né? Seria esse mais um ponto, mas seria mais essas questões de pontos para a criação de personagem. Porque aí cada obra pede um personagem diferente, cada estilo pede um personagem diferente. Então é algo muito rico, não tem uma fórmula pronta, né? Na verdade eu vejo como algo rico. Não vejo como um problema, não sou tão purista. A animação 2D sim tem suas belezas, nuances, mas também a animação 3D ele tem várias possibilidades de produção, então você consegue extrapolar muita coisa. E quando você combina 2D com 3D, isso explode. Se você pegar, por exemplo, a animação como Steampunk, que ela tem elementos 3D e 2D, ela é bela em todos os aspectos técnicos, né? Tipo, ela tem desde o detalhe que a gente consegue ver de um parafuso que tá lá no fundo e que ele inclusive é animado porque ele treme, né, na animação. E isso é rico, na verdade. Eu vejo mais como um desafio as pessoas tentarem explorar novas estéticas, que é o que acontece hoje em dia, por exemplo, com as animações do Cartoon Network. Que eles têm experimentações estéticas que antes eram consideradas de animações experimentais, apenas não eram animações mainstream, mas estão sendo trazidas pela televisão. Por exemplo, o mundo de Gumball, que mistura live action, stop motion, 3D, 2D, faz uma bagunça inteira e a gente encara aquilo como maravilhoso, né? E também, ao mesmo tempo, a Disney está fazendo experimentações que combinam 2D com 3D, que teve agora a última animação que é não me recordo o nome agora, mas que é preto e branco, né, que agora eu não me recordo mesmo, mas que ela desenvolveu uma técnica de desenho 2D que gera 3D. Então é uma questão técnica que com o tempo realmente vai acontecendo, né? É imprescindível isso. O mercado nacional para animadores e game designers. Para animadores, assim, é de entre safras, né? Tem os estúdios agora, de animação, eles estão tendo um aumento de produção em consequência da nova lei da TV a cabo, em que as TVs têm que ter conteúdo nacional. Então, por exemplo, canais da TV paga infantil estão começando a fazer animações pequenas. Tem a questão da animação para publicidade também, e também tem uma questão de que tem uma facilidade muito grande hoje em dia de você trabalhar à distância. Ou seja, você pode ser um animador freelancer de um estúdio do Canadá, da Europa, norte-americano. Então, tem as possibilidades que estão na mesa. Para o mercado de game design a coisa é um pouco mais feia. Tem a possibilidade de você trabalhar para empresas estrangeiras, mas não de forma remota, você tem que estar lá. E o mercado nacional de produção de jogos é muito ruim, ou muito maldoso com o produtor independente de jogos. Raramente você vai encontrar uma empresa de jogos que ela tenha mais de 4 a 5 anos de experiência voltada só para desenvolver jogos para o entretenimento. Ela vai ter que se desdobrar em outras coisas. Ela nunca vai conseguir sustentar e desenvolver jogos para o público grande. Vamos dizer assim, jogos para celular, que é algo que dá dinheiro, mas é um tiro no escuro. O pessoal tira e vê. Espera alguns dias, alguns meses para ver se o jogo emplaca ou não. Se não emplacou, ok, vamos partir para outro jogo. É um mercado muito agressivo, vamos dizer assim, o mercado para mobile. Então muitos jovens entram pensando que podem ganhar dinheiro, mas muitos deles não vão ganhar nada. E eles vão ter que sustentar produzindo para outros fins, softwares.
vão ter que criar jogos para publicidade, que é algo que por um tempo a pessoa falava que era o futuro, era algo promissor para a empresa de jogos, mas não é algo muito promissor, porque você está atrelado a uma ideia de uma agência publicitária. Essa agência publicitária tem uma ideia, joga para você como game designer, só que a agência publicitária não tem noção de nada de game design. Então você vai criar mesmo que um copy-paste de jogos que você já criou, que você vai meter a marca no meio. É basicamente isso, reciclar jogos que você já tem para meter a marca no meio. É o que algumas empresas fazem para sustentar no meio de questão de jogos para publicidade. Outra questão é que você vai ter que se virar com outros trabalhos, que não seja para jogos ou entretenimento, jobs para criação de softwares. Então aí vai ter várias empresas de jogos que ela na verdade são empresas que são de donos, sócios, que na verdade tem 3 empresas, cada um para um empreendimento diferente. Um para jogos, um para criar soluções para empresas, outros para criar jogos de publicidade. Porque a empresa tem que sustentar como um todo. Então a pessoa cria várias empresas dentro de uma só para tentar se diversificar. Então não é um cenário tão convidativo, vamos dizer assim. Mas é promissor e é rico. E outra coisa, apesar de ser tão difícil o cenário para game designer, muita gente existe uma paixão muito grande para quem trabalha nessa área. Paixão enorme, na verdade. Então é muito comum pessoas que trabalham nessas empresas, eles trabalham em projetos extremamente chatos de criar software para empresas, de criar publicidade para empresas, mas eles no fundo lá da caixa eles têm uma ideia de um jogo que está sendo trabalhado aos poucos. E é isso que mantém eles na área, né? O impulso deles, é a paixão deles. Então, é a questão do mercado muito apaixonante para quem trabalha. Na verdade, eu não vou falar de equívocos, mas vou falar como uma questão de tipo assim, coisas que você deve ter em mente para dar certo. Porque vai dar errado mesmo, tudo, mas tem que dar certo alguma coisa. Uma dica primorosa para qualquer designer: menos é mais. É algo que você tem que ter em mente. Menos é sempre mais. O menos que eu falo no sentido de fazer um trabalho de qualquer coisa, mas não fazer um trabalho que você demande muito tempo em cima dele, não fazer um trabalho que tenha dê muito trabalho no sentido de criar muitos detalhes que nem vão ser utilizados, mas ser econômico no sentido de econômico e eficaz. Isso é uma boa dica para quem começa design. Qualquer tipo de design é isso. Menos é mais. Seja na área de product design para audiovisual, do tipo, cria um projeto que na verdade seja cabível dentro do seu orçamento, que já é pouco. Na área de game designer, cria um projeto de jogo que seja cabível dentro do seu recurso, do seu tempo de produção. Não se enrole, não crie problema para si mesmo, crie soluções para si mesmo. Isso seria uma boa dica. Outra dica é do tipo: nunca sai do seu papel de designer, no sentido que você tem que estar sempre ligado na realidade, buscando referências, olhando como as pessoas se vestem, olhando como as pessoas se movimentam, olhando como é que o cenário, como é que os ambientes são decorados, olhando os mínimos detalhes dos objetos do dia a dia. Observar como é que acontece a dinâmica da realidade, você vai pegar as inspirações para o seu projeto, que são variadas, né? E outra coisa, sempre consuma obras de entretenimento sem preconceitos. Consuma desde aquela obra considerada cult, no sentido de que é a referência para qualquer outra obra que vem posteriormente, seja cult no sentido de que é algo que tem uma afetividade junto ao público, que ele não tem uma qualidade, mas é trash, mas ele tem referências que podem lhe ajudar. Assista a televisão, vá pro museu, leia livro pra caralho, nunca deixe de ler coisas, leia quadrinhos, jogue muito também. Então você tem que meio que passear por todas essas mídias, sempre buscando referências. Seria uma dica mesmo.